Meu nome é João Vitor Gomes Silva, sou voluntário, orientado pelo professor Jefferson Beethoven Martins, estudante de Engenharia da Computação no IFTM, atualmente no nono período, /10º, e o meu projeto é um aplicativo voltado para estudantes do IFTM que desejam participar de uma mobilidade acadêmica. Bom, com o crescimento do mercado de smartphone, hoje em dia, principalmente como o mundo está hoje, vieram também a crescente do mundo das aplicações móveis, que originalmente elas foram criadas mais para a parte de produtividade e coisas como correio eletrônico, calendário, contatos. Porém, a evolução desse mercado trouxe também uma expansão para outras categorias, como por exemplo jogos, redes sociais, negócios. E essas aplicações móveis têm como propósito facilitar o dia a dia e com cada vez mais expansão no mundo. Com essa crescente do smartphone e das aplicações móveis, é notável que as instituições de ensino busquem atender necessidades de seus alunos, como, por exemplo, desenvolvendo aplicativos que facilitem a vida acadêmica, que ajudem o aluno na sua passagem acadêmica na faculdade. E como uma vertente principal dessa formação, dessa passagem acadêmica, é a mobilidade acadêmica que é ofertada pelas instituições de ensino superior e instituições de línguas. E no IFTM não é diferente, assim como em outras instituições, o IFTM oferece bolsas e que tem como objetivo principal formação do caráter, superar dificuldades, criar uma rede de conexão que beneficia tanto a instituição envolvida quanto o aluno participante. Então, o objetivo desse trabalho era unificar essas coisas. As novas tecnologias que estão sempre em crescente no mercado, que hoje não existe ninguém que não tenha um telefone, que não use aplicativos, com a mobilidade acadêmica do IFTM, que hoje, como ela é ofertada, como é mostrado o edital, às vezes ficou parecendo que falta algumas informações delicadas, como, por exemplo, informações do país, da cidade onde você vai, onde você vai ficar, com quem você vai ficar lá, algumas informações que às vezes a faculdade tem como passar, mas que pelo edital não é tão simples, não é tão fácil de se enxergar e com o aplicativo seria mais fácil. E esse aplicativo também, ele tem a maior proposta dele é ajudar o aluno a se preparar para um intercâmbio. Porque, por exemplo, não é da noite para o dia que você abre um edital e fala, estou pronto para participar de um processo seletivo para uma bolsa de intercâmbio. Então é onde entra o aplicativo. Bom, e seguindo para os métodos utilizados, a primeira coisa foi fazer uma pesquisa no site do IFTM, para poder enxergar o que faltava, informações delicadas, porque eu, como um ex-aluno intercambista, um ex-aluno intercambista do IFTM, conseguia, por exemplo, olhar para editais novos e para o meu próprio, e com tudo que eu passei, ver o que falta, o que não falta, o que o edital consegue suprir, o que o site consegue suprir. E então foi feita essa pesquisa e um levantamento de dados do site do IFTM. Após esse levantamento de dados, foi feita uma pesquisa de interesse pelo Google Formulários, com os alunos que desejavam participar de um intercâmbio, de uma bolsa acadêmica, de uma mobilidade acadêmica, e com alunos ex-intercambistas todos do IFTM também, onde depois foram feitas extrações dos dados, das respostas, e após as respostas do que deveria ter ou não no aplicativo também, teve a construção dele. Para desenvolvimento do aplicativo foram escolhidas as ferramentas Android Studio e Firebase. Firebase seria a parte onde fica salvo todos os dados, todas as partes delicadas, dados, que é uma ferramenta do Google.
e o Android Studio para a criação do aplicativo em Android. A escolha pelo Android foi pela maior quantidade de usuários, por enquanto. O plano é que seja disponibilizado um aplicativo que consiga suprir usuários tanto de Android quanto de iOS. Só que para primeiro teste, para primeiro instante do software foi escolhido o Android Studio. Aí aqui só uma foto de como é o site do IFTM hoje, que ele tem a área das bolsas, tem uma fotinha, o título, e quando você clica só tem as informações como, por exemplo, edital, anexos. Bom, então aqui já começando com os resultados, com os primeiros resultados obtidos que foram com as pesquisas de interesse. Como eu havia dito, com alunos ex-intercambistas e alunos do FTM. E só resolvi colocar algumas das perguntas que eu achava mais importante, mas foram feitas várias perguntas. Com alunos do FTM foram 57 respostas e com alunos ex-intercambistas foram 8. Então, aqui é alguma, por exemplo, em relação a tarifas tributárias do país em que viajou, você acredita que faltaram informações por parte da instituição de ensino? Então, a gente tem uma resposta positiva de 75% e não de 25%. Então, a gente, as pesquisas feitas com os alunos ex-intercambistas, a gente consegue ver que algumas coisas sim faltaram para melhorar a vivência desse aluno no intercâmbio. Outra pergunta também que eu achei pertinente foi, por exemplo, informações do país de destino, com antecedência, como, por exemplo, bairros perigosos, experiências de pessoas que já foram. E 100% das respostas foram sim, que é muito bom, porque com isso você prepara a pessoa daquilo que ela está buscando. Como, por exemplo, se ela quer fazer um intercâmbio do Chile e já existiram bolsas anteriores, relatos de pessoas que já participaram do mesmo intercâmbio ou para o mesmo lugar, tudo isso consegue ajudar ela a se preparar melhor para encarar o que vai acontecer no lugar. Aqui agora uma resposta por parte dos alunos, como por exemplo, você acredita que seu preparo para uma mobilidade acadêmica será melhor se houver mais informações e mais divulgação? E a resposta foi 96,4% sim, o que indica que uma aplicação que consiga suprir essas necessidades que o site em si, com os editais, não consegue, ajudaria bastante o aluno na mobilidade acadêmica. Agora que os resultados do desenvolvimento, algumas telas iniciais do aplicativo, onde a gente vê a tela de login, uma tela de cadastro, a tela de login ali com integração com o Google, já que é uma coisa que o Firebase, a ferramenta Firebase permite bem mais tranquila. Uma área para que ele pudesse fazer inscrições, para que o aluno pudesse fazer inscrições e olhar as bolsas que existem. Uma onde ele poderia ver as provas de línguas anteriores, uma de documentação, onde ele conseguiria reunir toda a documentação básica necessária para entregar na inscrição do intercâmbio, como, por exemplo, cópia de documentos e uma área de perfil, onde ele teria um checklist que diria para ele quanto mais ou menos ele teria de pontuação, dependendo do que ele já fez ou não na faculdade, e como ele se prepararia melhor para o intercâmbio, para conseguir uma bolsa, uma área de fórum, onde teriam perguntas e respostas, e uma área de vídeo que talvez ajude ele com relatos também de ex-intercambistas. Agora só mais algumas telas do aplicativo. E só a conclusão agora que, como visto, existe uma carência de informações na plataforma do IFTM e que depois do desenvolvimento foi feito o teste funcional da aplicação, onde ela mostrava que atendia aquilo das primeiras pesquisas, o que era necessário para ela ser liberada para primeiro uso. Agora que umas referências que foram utilizadas para o desenvolvimento do projeto e os agradecimentos, contato.
Obrigado, espero que tenham gostado do projeto.